A reforma tributária é um risco para as empresas do Simples Nacional e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Olá, meu nome é Ricardo Macedo, eu sou o CEO da Via Contax Contabilidade Digital e desde já eu queria pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, curte esse vídeo, comenta aqui quais são suas impressões já da reforma tributária e do Simples Nacional. Nós teremos prazer em falar contigo. E vamos logo para o conteúdo, porque eu sei que você está ansioso para entender se de fato a reforma tributária vai casar ali com o Simples Nacional, se essa dupla aí vai se dar bem, vamos dizer assim, né? E aí, desde já, por que eu falo que é um risco a reforma tributária para as empresas do Simples Nacional? Porque essa reforma tributária, ela não muda só a forma de você recolher impostos. Ela não só apenas retira alguns impostos ali, como ICMS, ISS, PIS e COFINS, e substitui pelo IBS e CBS. Não é simples assim, tanto que existe um período de transição aí de 2026 até 2033. É muito tempo, é muito complexo e nós precisamos nos adequar a isso. A reforma tributária, na verdade, ela muda toda a dinâmica de negócio do país. Ela não muda apenas uma forma de você recolher tributo ou tira alguns impostos e acrescenta outros. Não. Muda-se tudo. Zero game, todo mundo vira ali iniciante no campo fiscal e nós precisamos construir novos conceitos fiscais e tributários, novos entendimentos a partir daquilo que está sendo desenvolvido. Então toda a realidade de negócio do país muda. Como que o Simples Nacional entra nessa jornada? Hoje, todos nós sabemos que o Simples Nacional, ele recolhe a partir do seu faturamento. Então, você tem um faturamento ali no seu negócio e existe um percentual sobre esse faturamento que você vai pagar de imposto ali ao final do mês, de acordo com aquilo que você faturou. Então, essa é a dinâmica de hoje. E o grande ponto da reforma tributária vai ser, a grande pergunta que você vai ter que se fazer na implementação da reforma tributária é: o quanto de crédito tributário eu estou gerando para o próximo ente da minha cadeia produtiva, ou seja, para o meu cliente. Quanto que eu estou gerando para aquela pessoa de crédito tributário para aquela pessoa que está comprando de mim. E, consequentemente, também eu vou precisar me preocupar do quanto de crédito tributário que o meu fornecedor está gerando para mim. Então perceba que quando a gente está falando da reforma tributária de IVA, Imposto sobre o Valor Agregado, e o percentual desse IVA, que a gente ainda não sabe, mas muito em breve aí a gente já vai saber, e temos perspectivas aí de sermos o maior IVA do mundo, existe essa grande pergunta que precisa ser feita: quanto de crédito tributário eu vou oferecer para o meu cliente e quanto de crédito tributário o meu fornecedor está ofertando para mim. E o Simples Nacional é um regime especial, ou seja, quando você está no Simples Nacional, você vai acabar gerando menos crédito tributário para aquela pessoa que está comprando de você. Então pense o seguinte: você tem lá o seu cliente e ele está negociando com você, que é do Simples Nacional, e com uma outra empresa do regime normal que gera mais crédito tributário para ele. Eu, enquanto estou no Simples Nacional, eu gero menos crédito tributário para esse cliente porque eu estou num regime especial. Então, esse cara ele vai olhar e vai falar assim: nossa, mas aquele fornecedor lá, ele está me dando mais crédito do que, nesse exemplo aqui que eu estou te dando, eu que estou gerando menos crédito. Então, ele vai acabar optando por lá. Então, esse detalhe é muito relevante e muito importante para toda a dinâmica de negócio do país. Porque as pequenas empresas, as empresas optantes pelo Simples Nacional, precisam estar muito atentas a isso e a cada passo. E não é, vou esperar chegar o ano que vem para ver como é que vai ser. Não, a gente precisa começar a trabalhar isso de agora, de imediato. Então, Ricardo, o que eu posso fazer hoje, agora, para me preparar melhor para a reforma tributária? O primeiro ponto é: você precisa olhar para o seu fluxo de caixa. Você precisa entender qual é a dinâmica, qual é o funcionamento das entradas e saídas financeiras do seu negócio. Segundo ponto, você precisa fazer uma revisão dos seus fornecedores e entender qual é o regime de tributação desse cara, se
lá na frente ele vai ou não gerar crédito tributário para você e o quanto de crédito tributário que esse cara pode gerar para você. Porque isso vai ser uma dinâmica muito importante para você definir de fato qual vai ser o seu regime tributário. Então, uma revisão nos fornecedores para entender o regime de tributação dele, quanto que ele poderia ou não gerar de crédito tributário para você, é um outro fator muito relevante. A reforma tributária, ela traz um campo também, que aí a gente entra no nosso terceiro ponto que a gente pode avaliar para essa preparação, que é a questão do IPI, que vai ser transformado ali num imposto seletivo. Mas ele vai acabar por sendo eliminado, vamos dizer assim. Então, o que isso vai trazer para a nossa economia? Os industriais, eles vão ter melhores condições de vender diretamente para o consumidor final, sem ter essa passagem aqui por um atacadista ou por uma empresa de varejo. Então isso também é um ponto que, aos olhos do modelo de negócio, você precisa se atentar também. Você imagina se a indústria que você compra já começa a vender direto para o seu cliente final. E a reforma tributária vem trazer isso também, porque ela é uma reforma que beneficia muito os industriais, quem industrializa produtos aqui no país. Então, observe esse movimento de mercado também, porque ele vai ser muito relevante para a continuidade do seu negócio. Então, para começar, você precisa fazer esses 3 pontos: olhar o seu fluxo de caixa, fazer uma revisão dos seus fornecedores e entender se na sua cadeia produtiva ali, o seu industrial tem, de certa forma, essa possibilidade de vender direto para o seu consumidor final, e aí você certamente pode ser prejudicado ali se essa for a sua realidade. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Curte esse vídeo, comenta, me fala aqui quais foram os principais pontos, os principais tópicos aqui que você achou de relevante aqui. Eu terei o maior prazer em respondê-lo pessoalmente. Estou de olho aqui nos comentários e a gente se fala. Vamos juntos transformar a realidade empreendedora do nosso país. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!